Sejam muito bem-vindos ao De Pessoas para Pessoas. Mais uma fantástica edição e hoje, sem mais demoras, temos aqui o Leandro Pereira. Leandro, muito obrigado por teres aceito o convite de estares aqui no meu programa de Pessoas para Pessoas. É um prazer enorme ter-te aqui. Já nos conhecíamos de outras andanças, mas a primeira pergunta que eu te faço é: quem é o Leandro Pereira? Uma pergunta interessante. Antes de mais, agradecer imenso o convite. É um enorme prazer estar aqui e partilhar numa conversa agradável, enfim, com uma pessoa que também muito respeito e muito aprecio das andanças do imobiliário. Eu tenho muita dificuldade em falar de quem eu sou e eu gosto muito mais de perguntar a quem me rodeia quem eu sou para descobrir a verdade. Uau! Eu digo isto porque acho que nós não somos quem verdadeiramente pensamos que somos. Nós somos muito mais o que os outros consideram que nós somos do que aquilo que nós julgamos que somos. Então, a descoberta do eu a partir do outro acho que é coisa maravilhosa e fantástica. E eu vou fazendo ao longo da minha vida pessoal, profissional, empresarial, académica, eu vou perguntar aos meus amigos, aos meus alunos, aos meus sócios, lá em casa, à minha mulher, etc. Pá, quem é o Leandro? E é nesta descoberta que nós somos confrontados com aspectos que, quando queremos de facto ser felizes verdadeiramente, ouvimos o outro e descobrimos-nos. E em função dessa descoberta damos passos. Mas então olha, não resisto em fazer-te outra pergunta para ir mais a fundo e que se calhar vais-me responder da mesma maneira, mas eu vou, vou-me embora aí, que é: o que é que te motiva nesta vida, de facto? Eu sou um apaixonado por servir. E aquilo que me dá mais prazer, que me realiza, que me faz existir, é ver que sou útil a quem me rodeia, em particular a minha família, naturalmente, e esses são... Em primeira mão? Em primeira mão, a minha mulher, que naturalmente, se ela não existisse e não dedicasse a vida à família e a mim, eu não teria a capacidade de realizar os sonhos académicos, profissionais, etc. Aos meus filhos, que são naturalmente a minha âncora e que me faz mover, aos meus sócios, aos meus alunos. Mas, acima de tudo, um pequeno detalhe, que é muito relevante do ponto de vista profissional, aos meus clientes. Nada é mais interessante num contexto empresarial do que encontrar um cliente que tem um problema. E um problema em que eu posso trabalhar, que eu posso desenvolver e que eu posso contribuir para ajudar a resolver esse problema. Sem qualquer princípio de quero ganhar dinheiro com, ou amanhã vais-me pagar por... Não, de forma muito genuína, muito até porque isso natural. Possivelmente vai acontecer. Isso possivelmente vai acontecer e nós, na nossa vida, e o princípio da natureza é nós semeamos para colher. E quem quer inverter esta equação, colher primeiro e depois semear, a coisa não corre bem. Olha, na tua opinião, como uma pessoa de fora, e já que falaste na observação do outro, como é que tu vvês as relações nas pessoas do setor imobiliário? A ver se consegues mudar aqui. Eu sei, consigo, e sou muito crítico em relação a isso. E eu vou dar nota de que há um aspecto naquilo que é a relação entre pessoas. A nossa cultura não facilita nada isso, em particular a cultura portuguesa, não a latina de forma geral, porque se formos para a Espanha, se formos para a Itália, achamos que a cultura é próxima e não é. Não é. Há uma questão social bem diferente. E em Espanha e Itália, aliás, conheces muito bem, Exato. Melhor do que eu até, em particular a Itália, a socialização é absolutamente relevante para o nosso sucesso, o nosso well-being, o nosso estar. E o que eu vejo em Portugal é que cada um caminha de forma isolada, de forma individual. E esta gente não descobriu ainda a capacidade e a coisa extraordinária que é ganhar em equipa. E ganhar em equipa significa trabalhar de forma muito básica, partilhando as dificuldades, perguntando as lições aprendidas e perante o dia-a-dia das coisas mais básicas do mundo, numa transação que se concretiza ou que não se concretiza, há lições aprendidas, há partilha a fazer. O feedback. Absolutamente. Feedback, acima de tudo, entre pares. O crescimento enquanto equipa. Claro. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto, enfim, nas várias equipas, empresas de mediação imobiliária, cada um corre por si. Ao esconder, ao não partilhar, ao não abrir, ao não diagnosticar, ao não pedir opinião ao outro sobre um determinado fenómeno. E tu achas que isso é medo
Ou é outra coisa qualquer? Isso é medo que está baseado em cultura. Nós fomos, lá em casa, desde a nossa infância, fomos questionados com uma pergunta que, a meu ver, é dramática. Se a minha nota foi a melhor nota da turma. E isto gera um espírito de competição entre coleguinhas de escola, porque aí no berço tudo acontece, que é dramático, é tão mau. E isso depois acontece... Reflete-se mais à frente. Isso acontece depois muito mais à frente na vida adulta e na vida empresarial. Absolutamente. Deixa-me só dar-te uma nota sobre este ponto, Márcio, que acho que é absolutamente intelectualmente delicioso. Eu pergunto aos meus filhos, que são pequeninos, 6, 8 anos, quem é que eles ajudaram naquele dia na escola. Eu não lhes pergunto se eles tiveram a melhor nota da turma. Eu pergunto quem é que eles ajudaram. Sim. Qual foi o coleguinha que ajudaram e porquê que ajudaram. E isto, o espírito de competir cooperando é uma coisa completamente... Mas isso é uma questão cultural que absolutamente, e vem do berço, vem da base. Olha, com tantos projetos, com tantas coisas, tens tempos livres, tens hobbies, o que é que fazes na vida que conta? Eu diria assim, eu sou um curioso perante fenómenos que mexem comigo e que provocam uma ignição de ir à procura das respostas. Em questões de saúde, em questões de performance empresarial. E aquilo que de facto me move e aquilo que é o meu hobby é encontrar respostas para as minhas inquietudes. Porque eu acho que a nossa evolução enquanto pessoas, enquanto profissionais, é responder a perguntas que de facto perante o nosso dia-a-dia muitas vezes não têm resposta e descobrir visões e perspectivas de especialistas, de gurus, em múltiplas áreas, às vezes fora do nosso setor de atividade. Eu preocupo muito com o well-being, com a saúde, com a nutrição. São matérias que me preocupam, eu leio. E para mim estar a ler, em particular artigos científicos e de opinião de especialistas que eu reconheço que de facto têm algo a dizer, para mim é um food for thought enorme. Ou seja, para mim, e eu vou um dia morrer, naturalmente como toda a gente, sem ler os livros que eu gostava de ter lido. Eu posso dizer que tenho em casa 3 ou 4 livros, estão lá em cima, e eu pensei assim, comprei-os, quero ler, mas ainda não chegou a tua vez, há de chegar, vamos lá chegar, mas também tenho essa sensação clara que tu me disseste, e a pergunta que eu tinha a seguir, que claro, acho que já respondeste, mas eu vou fazê-la na mesma. Força. Quando vais de férias, descansas ou descobres? Descubro. Eu não consigo parar. Eu não consigo estar sentado a olhar para o vazio. E se calhar é um problema, é um dos meus problemas. Eu tenho que estar em atividade, eu tenho que estar envolvido. Eu costumo dizer a toda a gente que eu sou a pessoa mais realizada profissionalmente porque a paixão por aquilo que faço, eu apaixono-me pelos desafios. Para mim, a melhor paixão é um desafio intelectual. Eu levo os livros e às vezes exagero. Com certeza que exagero. Exagero porque não descanso fisicamente. Mas é a tua forma, mas é como tu és. E tirarem-me isso é porem-me num ecossistema, num habitat que me mata, que me condiciona, que não me faz realizar. Eu, desde que durmo o suficiente, porque fisiologicamente preciso de dormir para outro dia estar bem, para mim trabalho é desporto, é hobby. Eu preciso de trabalhar para ser feliz. Como é que tu vês a competência, esta história da competência, na mediação imobiliária, no imobiliário? Para mim a competência-chave é a atitude. Atitude, não é? Atitude. O resto ensina-se, o resto aprende-se, o resto chega-se lá. O resto são algoritmos, são processos, são scripts. Quando não há atitude, quando não há paixão, quando não há vontade, e isso é muito difícil. Aliás, o António Damasio, com o livro fantástico, O Erro de Descartes, porque Descartes diz, penso logo existo, isso, e o António Damasio diz, não, primeiro eu sinto, penso e depois logo existo. E a grande questão da nossa vida, não é o que é que faz a ignição da nossa emoção, e nós ainda não temos resposta, não é? E portanto, eu do ponto de vista daquilo que é a competência, quando contrato para a minha empresa, a principal competência, o atributo é esta inquietude por parte da pessoa em não olhar para o status quo e dizer está tudo bem. Porque uma pessoa que olha para a realidade do seu dia-a-dia e dos desafios que tem e considera que está tudo bem, está tudo mal. Portanto, esta inquietude é o segredo, é o ingrediente secreto para explotar toda uma paixão de ir à procura de respostas para as nossas perguntas. Se este ingrediente está lá, baseado em valores mínimos de querer bem ao outro, porque acho que este valor resume tudo na vida, querer bem ao outro, tão bem ao outro quanto a nós mesmos, se este valor está presente e esta inquietude de
não me satisfaço com o status quo das coisas, eu acho que temos... Tudo se torna mais... Tudo se torna fácil. Flui, não é? Como... Exatamente. Competência, não é? Outra vez, competência, atitude, que eu concordo plenamente. Mais soft skill, não soft hard skill. skill. E depois passamos para outra coisa que é, que vou querer a tua opinião, está dentro, mas liderar de forma ética, porque fala-se muito em liderança, mas o que é isto da liderança e o que é a importância da ética dentro da liderança, e isto correlacionado com a competência. Claro. Porque hoje em dia não é só, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo, espera. E a ética, porque eu vejo muita formação de pessoas, com todo respeito, que ensinam muito como fazer, mas esquecem-se de um pormenor, que é a ética. Claro. Antes do como deveria acontecer qualquer coisa para ser correto. A ética é subjetiva, nós sabemos. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Competência, liderança, ética. Eu sou muito crítico sobre o fenómeno da liderança e o quanto se tem escrito, porque há muitas correntes de pensamento que definem liderança. É verdade. E o quanto se tem escrito sobre isto. Eu tenho uma visão muito concreta e muito objetiva. Eu acho que é impossível ser um bom líder se não for uma boa pessoa. E como é que eu traduzo em concreto o que é uma boa pessoa? O que é uma boa pessoa? Eu traduzo-a inibindo um conjunto de sentimentos, como a inveja. Acho que a inveja corrói muita gente e muito comportamento, mas acima de tudo, querer bem ao outro. Um líder que não é boa pessoa, portanto, traduzindo para a prática, que não quer bem aos liderados, que não cuida dos liderados, nas múltiplas dimensões do cuidar da sua saúde mental, do cuidar de condições salariais, do cuidar do horário de trabalho, do cuidar de não ter competência, e é preciso desenvolver competência na pessoa, técnica e outra. Um líder que não tem este comportamento, querendo bem à outra pessoa e querendo desenvolver a outra pessoa, em bom rigor não é um líder. Pode ser um chefe, pode ser um patrão, pode ser um gestor do ponto de vista formal, mas não vai desenvolver um sentimento de união e o sentimento em que o liderado olha para cima, ou olha para o lado, ou olha para o líder e diz: obrigado por existires, porque eu sem ti não crescia. Mas não crescia 360 graus. E quando nós temos comportamentos perante os nossos liderados como, e às vezes de aspectos, numa lógica muito informal, na máquina do café, pá, estás em baixo hoje, o que é que se passa contigo? Pá, em que é que eu te posso ajudar? É pá, estou lá com um problema familiar em casa. Pá, então olha, pensa nisto, pensa naquilo. Pá, se fores por aqui, se fores por acolá, deixa-me fazer aqui um telefonema ao meu médico para te marcar uma consulta e tu ires discutir com ele o teu problema. Isto não tem nada a ver com o contexto profissional, isto não tem nada a ver com os temas técnicos, mas isto cria o sentimento de ele cuida de mim. E olha uma coisa, e o liderado também tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Porque o líder tem isso é tudo muito bonito, mas o liderado... O liderado tem que fazer a sua parte e o detalhe, que é um detalhe absolutamente geracional e transformacional, Máximo, o que melhor o liderado pode fazer para agradar ao líder é fazer o mesmo com os seus liderados. E repercutir neles este comportamento. Porque é assim que se cria verdadeiramente uma cultura. Uma cultura, o tal ADN. Exatamente. E o management by example do topo, que tem este comportamento em cascata, cria uma ignição total na organização. É por isso que, tipicamente, os líderes são altamente escrutinados e observados. Mais do que o que eles dizem, o que eles fazem e como se comportam. O que nós dizemos enquanto líderes, e em particular nós falhamos em situações muito básicas como incoerência entre o que dizemos e o que fazemos. E a mínima incoerência, alguém que está ali ao lado vai-nos apontar a falha desta incoerência. É absolutamente importante, mais do que o que eu digo, aquilo que eu faço. A tal linguagem não verbal, o falar por ações. Certo, mas o líder tem o direito de errar. Ou seja, o líder não é perfeito. Não é? Há muita gente que põe o líder como a perfeição e não é. O líder é um humano, como outra pessoa qualquer, e, portanto, tem que ter, se calhar, outra vertente aqui muito importante, que é a humildade. O instrumento da falha é absolutamente importante para a pedagogia. Claro. Porque quando nós, em casa, no berço, estamos numa áurea de proteção e qualquer falha da nossa criança, do nosso ente querido, nós o protegemos e vamos à luta com externalidades, apontando o dedo a que o mundo não foi perfeito e trazemos isto para o local de trabalho, nós de facto não estamos a permitir crescer os nossos liderados. Isto porque
Porque perante o fenómeno de que ninguém assume uma responsabilidade, ninguém assume uma culpa, se nós cultivarmos esta forma de estar e de ser, nós criamos todo um ambiente de conflito na organização. Claro. É por isso que é absolutamente relevante que o próprio líder use ações do passado que não correram bem, faça pedagogia. O tal erro, o exemplo. Dar o exemplo de que eu não sou perfeito. Claro. E isso aconteceu-me. Absolutamente. E portanto as pessoas vão dizer, epá, afinal de contas, ele é CEO de uma empresa e ele errou. E ele está sempre a dizer que errou no passado, explica porque é que errou, explica que foi importante ter errado para ter aprendido. A tal mudança, não é? A tal mudança. Diz-me uma coisa, houve lá uma parte do teu discurso que parecia quase coaching, não é? O coaching para ti é uma doutrina ou é uma ferramenta para elevar outra pessoa, enfim, ao que ela pretende? É uma ferramenta que intercepta uma doutrina e que tem como grande objetivo criar uma cultura. Mas, naturalmente, ela, para acontecer enquanto cultura, é geracional. Se olharmos para a hierarquia de uma organização, não pode ficar num nível, ela tem que descer a todos os níveis e tem que ser 360 graus. Eu vejo-a como uma ferramenta do ponto de vista do dia-a-dia, do ponto de vista da prática, assente numa doutrina e numa cultura que estrategicamente nós queremos implantar numa organização. Se for vista de forma muito pontual, é o Panadol para a dor de cabeça, pá, nós não estamos a ser efetivos. Não estamos em long term, estamos em short term e não vai ser efetivo. Não dá. Diz-me outra coisa. Depois desta exposição, se tivesses que dar 3 conselhos a agentes imobiliários, portanto, também lideram, mas não são os líderes, digamos, Claro. que conselhos darias? Eu diria, e pegando, sistematizando estes pensamentos, eu diria 2 ou 3 coisas que são muito importantes, de facto. A primeira coisa é partilhar com os colegas, não com os clientes, partilhar com os colegas o porquê do sucesso e o porquê do fracasso. Primeiro ponto, ok? Os porquês, a pedagogia. Depois ser um curioso. E ser um curioso, não estamos no formato de partilha, estamos no formato da pergunta. Olha, como é que tu fazias aqui? Como é que tu fazias acolá? Porquê é que achas que isto aconteceu? Porquê é que achas que eu falhei? Porque é na pergunta que nós estabelecemos a ignição e incendiamos os nossos neurónios para os pôr a borbulhar e a tentar obter respostas daquilo que são as nossas inquietudes. E por último, não menos importante, provavelmente o mais importante, ser verdadeiro com o cliente. A tal ética. Exatamente. E não há coisa mais potente na vida do que a verdade. Do que a verdade. E mais do que isto, verdadeiramente, não querendo repetir-me na palavra, querer servir o cliente. Ser verdadeiro em função da expectativa do cliente. Não enganar o cliente. Porque quando isso acontece, há uma legião de outros clientes, de passa-palavra que vai acontecer e o mundo vai me proteger. O mundo vai ser bom para comigo. O mundo vai devolver a genuidade do meu ato de bondade e de verdade. E isso é extraordinário. Muito bem. É inevitável hoje falarmos de tecnologia. É Sem inevitável, dúvida. quer dizer, a revolução tecnológica é irreversível, já começou há muito tempo. Tu achas que nós vamos evoluir mais com a tecnologia ou com as pessoas? É uma excelente pergunta. E estas 2 vias da autoestrada, não é? Eu não tenho a mínima dúvida que as pessoas são quem faz a tecnologia e quem desenvolve a tecnologia. E, portanto, as pessoas estarão sempre à frente da tecnologia. Nós estamos, vamos ainda estar, esperamos bem que não e muito rápido, com o problema do confinamento. E foram as pessoas que deram a volta à situação, usando as ferramentas. Pensa-se que foi a tecnologia, mas não foi. Não. Foram as pessoas que criaram a tecnologia e que hão de continuar a criar a tecnologia. E depois adaptaram-se a ela e tornaram-se resilientes com ela, não é? Não, e muita gente, tinha colegas que diziam, o quê? Dar uma aula através do Zoom? Jamais. E depois, quando o contexto nos diz, é assim que tem que acontecer e não há hipótese, não tenho que parar, afinal de contas eu adapto, porque nós temos uma capacidade de resiliência e de adaptação, em Portugal em particular, uma característica muito relevante, em que a adaptação é forte. Porém, é perigoso nós desenvolvermos demasiada tecnologia. Eu estou a pensar em 2, 3 desastres aéreos em que a inteligência artificial ultrapassou os limites do razoável e 2 aviões caíram e as pessoas morreram. Não é? Conhecem-se os Boeing Max. É verdade. E os pilotos já queriam desligar o piloto automático, o piloto automático não queria desligar. E, portanto, o avião caiu exatamente porque nós, enquanto seres humanos, criamos uma peça tão inteligente
que nós perdemos o controle sobre essa inteligência. Isso é perigoso. E, portanto, quando nós damos às máquinas mais inteligência do que aquilo que de facto devíamos dar, é perigoso. E é muito importante termos... Podemos dizer que as pessoas adaptam-se à tecnologia, mas a tecnologia não se adapta às pessoas? Ou é forte a expressão? Sem dúvida. Não é. Não, sem dúvida. Eu diria que a tecnologia é o fruto da inteligência das pessoas. E a inteligência artificial tem limitações. Porém, quando nós desenvolvemos tecnologia, muitas vezes, o que é normal, o produto não é completamente perfeito. Tem bugs, tem insuficiências, tem perspectivas, tem cenários que nós não pensamos. E quando as coisas não são testadas com um pormenor e com um limite substantivo, a tecnologia torna-se perigosa. Nós temos de ter muito cuidado com os limites a que levamos a tecnologia, para não pormos em causa um conjunto de princípios, a nossa segurança física, etc. E, portanto, eu sou muito crítico sobre a tecnologia, ela é extraordinária, mas tudo tem que ter um nível ótimo, um QB, para não ultrapassarmos aquilo que é o razoável. Quais livros, 2 ou 3, aconselharias a profissionais da mediação imobiliária? Portanto, vamos pôr a profissão toda do setor da mediação imobiliária. Há uma quantidade infinita deles, mas selecionando 2, 3. Os Novos Líderes, de Daniel Goleman, Ok. é absolutamente extraordinário. O Vencer, do Jacques Welch, é absolutamente, para mim, um compêndio de gestão. Numa escola americana, é certo. Mas com cada página são reflexões absolutamente extraordinárias. Há muitos mais. A Inteligência das Multidões, de Swarovski, que é um livro extraordinário sobre o poder da inteligência coletiva e dos problemas quando nós os usamos de forma individual e não os partilhamos, o quão limitados nós ficamos na resolução de situações do dia-a-dia. E, portanto, a Inteligência das Multidões é provavelmente também uma referência extraordinária, e já agora, quase em época de Natal, é uma excelente prenda de Natal. Ok, perfeito. Olha, este eu vou ter mesmo que ler. Considero uma mais-valia enorme poder ensinar aos alunos coisas que vivi e não coisas que eu li nos livros. Esta frase é tua? Esta frase... Portanto, eu preciso perceber a essência dela e acho que vais-me explicar como ninguém. Sem dúvida. Quando nós vivemos uma situação, o detalhe, a genuidade com que nós transmitimos a situação, a emoção, o realismo com que nós o fazemos, não tem nada a ver com que eu contar uma história que li num livro. É completamente, permita uma expressão máxima, é água para o vinho, ou seja, o grau de realismo, de convencimento, de influência, de partilha emocionada porque se viveu, por sentir, não é plástica, se não é estou a colar-me uma situação, estou a dizer que me apaixonei por ela, mas eu não a vivi. Claro. E, portanto, é uma paixão falsa, é um make-up que se está a fazer de uma situação com emoção, mas que não foi vivida. E, portanto, contar uma emoção que não foi vivida, é fake, não é? É plástico, é artificial, não é igual, não é a mesma coisa. E eu adoro fazer isso porque eu sou um apaixonado a falar e, portanto, acho que o grau de realismo é muito importante porque os alunos sentem isso e nós queremos gerar impacto. Impacto que gere ação, que gere alteração de comportamento. Olha, isto colado a esta pergunta, vem outra que tem muito a ver com isto, que é, quais são os sítios que já viveste que marcaram-te mais? O sítio que viveste ou os sítios que te marcaram mais na vida? Eu não consigo falar de sítios, consigo falar quem estava comigo nesses sítios. Boa. E um que eu tenho muito presente são os locais em que eu vivi com o meu pai, que perdi há 2 anos, e que esses sítios, que são esses momentos, todos os dias eu recordo, porque para mim a família é tudo, e o meu pai que não tenho cá é tudo, e eu sei que estou aqui e, enfim, tenho dado os passos na minha vida, acima de tudo tenho dado os passos no sentido de contribuir para quem me rodeia, e eu devo tudo à minha família, em particular ao meu pai e à minha mãe, e isso para mim é absolutamente inquestionável. Portanto, eu não tenho sítios, para mim os sítios são indiferentes. Ir almoçar ao restaurante A ou B, para mim é indiferente, eu sou um rapaz da aldeia. O que interessa para mim é quem está comigo. Muito bem. E esse é o ponto. Olha, última pergunta, muito aberta. Força! O que nos reserva o futuro? Dificuldades, restrições, muitas.
eu diria assim, eu sou um positivista sobre todas as coisas, mas acho que, e digo, em mote e em contexto quase, estamos a viver a cimeira do clima, não é? Em termos de momento, e eu preocupo-me imenso com as pessoas não se preocuparem com os seus filhos, com os seus netos, com as gerações que aí vêm e com o habitat em que estamos. Não me alongando muito, mas a preocupação económica crescente de todas as empresas de levar o mercado ao consumo permanente, compra, descarta, compra, descarta, compra, descarta, e o fenómeno da obsolescência. Aliás, houve um prémio Nobel que disse que a forma de manter o mundo económico sempre a crescer é provocar ainda mais obsolescência, mas isto é dramático para os recursos do planeta. E aquilo que me preocupa muito é que os meus filhos tenham um planeta habitável e que os seus descendentes, meus netos, que eu espero ter, vivam um planeta que de facto é um planeta que lhes permite proporcionar experiências, uma experiência de vida fantástica. Tenho medo sobre o que vem aí. Muito obrigado. Para mim foi ótimo. Espero que tenha sido para ti também. Fantástico. Espero que gostaste das perguntas e da experiência e que este momento também tenha sido marcante para ti. Foi com certeza. Muito obrigado pelo convite, Márcio, com o maior gosto. Obrigado. Muito obrigado.